Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Vocês me ouvem bem? Luiz me ouve? Francisco, Hugo? Então tá Ouvimos joia, bem. pessoal. Muito boa tarde. Obrigado pela presença de vocês, né? Essa é a segunda edição do Perint Week. Nós estamos no terceiro painel dessa segunda edição e ainda haverão outros 6 painéis até o término desse Perint Week, né? O nosso painel de hoje, desse nosso segundo evento, nós vamos contar com a presença aí, temos o prazer de contar com a presença dos nossos parceiros da PwC, onde nós vamos fazer aí um bate-papo sobre auditoria baseada em riscos, né? Então, nós trouxemos pessoas de peso para cá. Eu vou cumprimentar cada um dos participantes, e aí eu já vou, na sequência, começar com as provocações, dessa nossa conversa. Tá ok, pessoal? Então, primeiramente, ele que está single numa tela aí, Luiz Ponzoni, muito boa tarde. Boa Prazer em tarde, ter você aqui, bem-vindo. boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos que nos ouvem aqui. Agradeço a Perint pelo convite feito. E, bom, sou Luiz Ponzoni, sócio da PwC, atuo com gerenciamento de risco, resiliência, né? E é um prazer estar aqui falando com todos vocês, dividindo um pouco das nossas impressões. Obrigado, Eduardo. Muito obrigado pela sua presença. Francisco Macedo, como vai? Boa tarde, Francisco. Muito obrigado pela sua presença, seja bem-vindo. Boa tarde, Eduardo. Obrigado, primeiramente, pelo convite de vocês de participar nesse evento tão prestigioso que eu estou vendo com a quantidade de pessoas aqui bastante significativa. Eu sou o sócio que lidera a prática de Risk Services aqui no Brasil, com uma janela de experiência no tema. Espero conseguir compartilhar um pouco da experiência com vocês aí nessa nossa jornada e responder perguntas oportunamente também. Excelente, muito obrigado. E Hugo Espíndola, boa tarde também. Muito obrigado pela sua presença, seja bem-vindo. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos, todas. Eu sou o Hugo Espíndola, sou sócio aqui na PwC, na parte de auditoria interna. É um prazer estar aqui com vocês. E a gente vai compartilhar um pouco da nossa visão de auditoria baseados em riscos e gostaríamos desde já deixá-los à vontade para debater conosco, mandar impressões, dúvidas. Vai ser um belo de uma hora com vocês aí, dividindo essas ideias. Obrigado. Excelente. Pessoal, então eu vou começar a respeito desse nosso tema. Alguém me chamou, só para saber, porque eu não sei se... Não, né? Não, tá ok. Só para começar a falar desse nosso tema, bom, antes de tudo, ao término, nós vamos compartilhar o LinkedIn de cada um dos participantes, do Ponzoni, do Francisco, do Hugo. Assim, eu já queria passar uma impressão que, agora, recentemente, tenho tido uma proximidade grande com o time da PwC, e falando de auditoria baseada em risco, eu tenho percebido a sistemática em que vocês trabalham, uma dinâmica diferente, uma dinâmica interessante nesses projetos que nós estamos atuando, nos processos de implantação. Eu tenho visto como vocês tratam os riscos com objeto da auditoria, né? Falando até inclusivamente de tecnologias vigentes, a gente sabe que tem tecnologia voltada exclusivamente para fazer auditoria baseada em risco, tecnologia que não faz, mas dentro dessa sistemática aplicada, eu vou começar perguntando pelo Francisco, né? Então, como líder na prática de Risk Services na PwC Brasil, qual as novas perspectivas vocês trazem para esse trabalho de auditoria baseada em risco, especialmente que a PwC está atendendo os seus clientes? Obrigado pela pergunta, Eduardo. Eu acho que um tema bastante importante, né? Nós que já lidamos com esse tema de riscos talvez há 30 anos, eu especialmente, Ponzoni, Hugo um pouco menos, né? É que o tema de riscos como um todo, embora sempre tenha sido uma preocupação, eu não sei se ela estava apropriadamente sendo direcionado e tratado dentro das organizações. E, obviamente, com o episódio de Covid, acho que todos passaram a se preocupar com riscos como um todo, né? As organizações, e as nossas pesquisas indicam, e oportunamente vocês vão ver nos nossos sites, os links para essas pesquisas, indicam claramente
que cada vez mais os riscos têm que ser levados para a agenda dos CEOs, do C-Level como um todo, mas principalmente CEOs e conselho. Algo que até então vinha sendo tratado muitas vezes, e aí eu não quero generalizar, mas assim muitas vezes de forma em níveis inferiores da organização, por pessoas que eventualmente estavam preocupadas com temas de compliance e tudo mais. O que a gente tem visto é que cada vez mais a gestão de riscos como um todo, ela vai ter um papel fundamental em como as empresas vão atingir suas estratégias. Então, você sai de um cenário que você tratava de um perfil muito mais de evitar riscos, mas de conviver com riscos, né? Então, o primeiro ponto que vem aí eu preciso ter uma abordagem bastante abrangente que englobe riscos estratégicos, riscos tecnológicos, riscos operacionais, riscos de compliance, né? E que todos eles estejam adequadamente mapeados e sendo tratados nos níveis apropriados, com um reporte para o C-Level e para o board. Até porque, para fazer um mapeamento e um acompanhamento desses riscos de uma maneira efetiva, e dado a todos os riscos que a gente está vendo de cyber, você vai precisar de ter o apoio da administração para ter um time que tem uma visão holística de riscos. Então, você vai ter que ter um time multidisciplinar, multifuncional, que vai apoiar você nessas tomadas de decisão de mapear aquilo que é risco, aquilo que não é risco, aquilo que deve ser evitado, aquilo que você tem que conviver e, eventualmente, aquilo que você vai explorar para se beneficiar desse trabalho que muitas vezes você fez e que o seu concorrente não fez, né? A gente vê que durante a pandemia a gente teve situações de empresas que saíram na frente, que já tinham definido linhas alternativas de logística, tinham já se preparado tecnologicamente para poder fazer reuniões remotas, enquanto outras sequer tinham qualquer movimento nessas direções. Então, é uma empresa que estavam melhores preparadas, obviamente saíram mais fortes. Um exemplo clássico, as empresas de tecnologia. Essa plataforma aqui, até então, não era tão importante quanto é hoje. Outro tema bastante importante que a gente percebeu é que a evolução vai fazer com que a gente, cada vez mais, tenha que usar dos mecanismos, principalmente de data analytics, de tecnológicos, para começar a gerar insights para a tomada de decisões baseadas em riscos. Então, esse é um outro tema que ainda está muito incipiente, mas que a gente entende que é algo que é um caminho sem volta. E tudo isso que eu falei, sem uma adequada discussão e definição de apetite a riscos, ela não tem efeito algum. Então, esse é o grande paradigma que tem que quebrar, que é como eu explico para a alta administração, pelo C-Level, que ao pensar em gestão de riscos, eu tenho que esquecer aquele antigo conceito de evitá-los, mas de monitorá-los, de compensá-los, de mitigá-los e, ao mesmo tempo, potencializar toda a vantagem competitiva que eu extraio deles. Então, de maneira geral, esses são os 4 pilares que a gente enxerga nessa dinâmica. Perfeito. Então, de acordo com a sua narrativa, de fato, os líderes das organizações devem estar atentos para esse novo cenário, né? O cenário de ter diversas categorias, nós assim poderíamos chamar de risco, dentro de uma mesma empresa, né? Áreas de negócio diferentes. E então, isso significa que os CEOs devem pensar de maneira diferente relacionada a riscos, não é, Francisco? Com certeza. Eu acho que essa é imprescindível. Você deixar isso na mão somente de um Chief Risk Officer, quando muito, né? Muitas das empresas sequer têm um Chief Risk Officer. Você tem, eventualmente, instituições financeiras, né, que exigem isso por regra. Mas quando você olha, se você tiver isso já implementado, isso passa a ser uma vantagem competitiva. E a gente está sentindo isso no mercado. Muitas empresas que hoje nos contatam para fazer esse tipo de mapeamento inicial, elas sequer são empresas de capital aberto. Porque os sócios começam a entender que eles precisam mitigar o risco da organização, o risco, muitas vezes, do CPF daquele sócio ou acionista que ou diretor executivo, né, que tem o seu CPF atrelado a determinadas situações que a empresa pode estar envolvida, né? Então, tudo isso faz com que
esse tema passe a fazer parte das agendas e muitas vezes, como eu falei, de empresas que sequer têm exigências, seja de reguladores, seja de estatuto e tudo mais. Perfeito. Mencionando o Chief Risk Officer, né, o CRO, eu pensei que, inclusive, quem tem fundamentalmente essa posição, hoje em dia, que a gente sabe, são os bancos, são as empresas financeiras, em função da Circular 4557 do ano de 2017. Muitas empresas sequer conhecem essa posição, na verdade, e então tem um nível de maturidade muito menor. Interessante agora, então, eu vou migrar para o Hugo, e a minha provocação com o Hugo é o seguinte, né? O Hugo, ele é sócio da prática de auditoria interna na PwC Brasil. Então, Hugo, a pergunta que eu te faço é muito semelhante à que eu fiz para o Francisco, mas qual a sua perspectiva, então, sobre a função de auditoria interna que atua com os principais riscos das organizações? Por gentileza. Obrigado, Eduardo. Bom, a gente tem provocado debates toda vez que temos oportunidade de ter esse tipo de interação sobre o que significa auditoria interna moderna, ou modernizada. É inevitável que o cenário de negócios, sobretudo nos últimos 3 ou 4 anos, passou por mudanças voluntárias e involuntárias, e não é coincidência que a própria prática está passando por uma reflexão capitaneada pelo Instituto dos Auditores Internos, aí, com a revisão dos padrões internacionais da profissão. A PwC como todo o mercado, está no centro disso. A gente está tendo a oportunidade de contribuir, e as reflexões que a gente tem tido oportunidade de promover é que, primeiro de tudo, os pilares da auditoria interna, o propósito de valor, ele continua intacto, né? Que é o propósito de confiança, né? Assurance, em muitas terminologias, agregação de valor e eficiência. Então, meu primeiro ponto o propósito de valor da auditoria interna não muda. Agora, tem sim uma provocação, uma oportunidade de aprimoramento em diversas práticas que diz respeito ao posicionamento da auditoria interna. Então, primeiro, eu queria comentar alguns deles, não necessariamente de forma exaustiva, mas o Francisco tocou num ponto importante, que é a capacidade da auditoria interna falar a mesma linguagem de risco dos negócios. Então, a gente concorda com essa visão. A taxonomia de riscos, como o risco é observado, de um lado para o negócio com uma vantagem competitiva, para o outro, da auditoria interna, é garantir, apoiar a organização no processo de tomada de risco, da mesma forma, dando aquele passo adicional, garantindo que a companhia possui os mecanismos necessários para gerenciá-los, ou seja, aceitar e proteger. Perfeito. Um outro ponto diz respeito ao que a gente tipicamente chama de plano de auditoria, né? Plano de auditoria, ele não é incomum ser uma espécie de programa de trabalho, por vezes imutável, e que o que a gente tem observado das auditorias internas, ou das funções de auditoria internas mais modernas, é isso sair de uma espécie de plano para uma visão mais de espectro. Ou seja, a auditoria interna capaz de navegar e ser ágil o suficiente para atuar naqueles riscos que, por hora, se apresentam como mais relevantes. E, por último, tem um aspecto da capacidade, das competências dos auditores internos. A gente que está nessa discussão há algum tempo sabe que não tem muito tempo que o perfil do auditor interno tinha uma estrutura mais voltada para a área financeira, contábil. Hoje, a auditoria interna, ela modernizada ou moderna, ela precisa se munir de um contexto mais plural de competências. O Chico listou aqui, o Francisco listou aqui alguns riscos importantes e que os skills dos auditores externos precisam estar adequados
para que essa discussão seja relevante com o negócio. E a relevância com o negócio é um tema importante, porque a auditoria interna de valor, ela não é aquela função de fiscalização ou de Um poder de policiamento do polícia. negócio, né? E sim uma função que dá aquele assurance, aquele conforto adicional. E aí o Francisco falou da integração, que é importante. Eu termino o meu comentário com o que a gente vê e que com certeza vai ter um destaque aí nos novos padrões de auditoria interna, que é a integração das linhas de defesa. Então, a auditoria interna ser capaz de se integrar, mantendo a sua independência e olhar para o negócio com a primeira e a segunda linha com o mesmo posicionamento, com o mesmo objetivo, que é trazer valor ao negócio. O Eduardo, me permita aqui só fazer um comentário aqui que é curioso, claro, que a gente vem vivenciando isso. A gente trabalha muito fazendo ou full source ou co-sourcing de auditoria interna para algumas empresas. E o que a gente tem visto é que principalmente os conselheiros profissionais, comitês de auditoria principalmente também, eles querem cada vez mais contar com a equipe experiente e multidisciplinar para protegê-los, né, para que nós, enquanto qualquer auditor interno, seja ele interno dentro da empresa ou um prestador de serviço, seja capaz de monitorar aquilo que realmente pode trazer impacto. Como eu falei, em qualquer uma das dimensões que a gente discutiu, seja ela operacional, estratégica e tudo mais, assim, isso não vai ser viável se você não tiver um time multidisciplinar, um time multi-skill e, principalmente, um time que saiba usar a tecnologia de uma forma muito fluida, por assim dizer, né? Com utilização de dados, manipulação de dados para geração de insights, e a gente está vendo que, se não tiver isso, esses profissionais têm os nomes deles atrelados às organizações, não vão aceitar trabalhos mais, como o Hugo falou, simples, só voltados para temas financeiros. Eles querem chegar de uma maneira mais abrangente isso. Perfeito, perfeito. Sabe, Francisco e Hugo, do que vocês estão comentando conosco, inclusive a relevância, por exemplo, de trabalhar com um Data Analytics, nós teremos um painel, não sei se vai ser, eu acredito que seja na quinta-feira, não sei se será o penúltimo ou antepenúltimo, para tratar sobre isso. Teremos parceiros de Portugal e mais outras pessoas na Europa que participarão desse painel também. Muito interessante, Hugo, a visão, né, ou o conceito de Internal Audit Modernization que você trouxe. E aí, eu já vou para o Ponzoni com o seguinte contexto, né? Inclusive, no fim do comentário do Hugo, ele falou de primeira e segunda linha, Ponzoni. Como líder também, né, na prática de Risk Transformation na PwC Brasil, diz para a gente, por favor, qual é o papel, né, qual o papel dessas funções de riscos distintas dentro desse contexto que o Francisco comentou, e como é que elas devem trabalhar considerando aí os papéis, as funções de cada uma das três linhas de defesa, por favor. Maravilha. Eduardo, o Francisco e o Hugo trouxeram já coisas muito importantes, né? Acho que, em primeiro lugar, a gente precisa reconhecer que a gente vive hoje num mundo muito mais complexo, com mais riscos, e esses riscos são interconectados, né? Então, a gente tem, por exemplo, o ambiente geopolítico extremamente complexo, muito mais complexo do que há 5 anos. Aí você tem as ameaças cibernéticas muito mais proliferadas e muito mais presentes. Você tem quebra, por exemplo, né, em cadeias de suprimentos. Ou seja, o mundo é um mundo muito mais complexo. E como falou o Francisco, ninguém vai conseguir resolver isso sozinho, né? Então, assim, acho que a primeira coisa a gente precisa reconhecer que gerenciamento de risco não é algo que pode ser feito em silos, né? É algo que precisa envolver toda a organização, né? A gente também enxerga o gerenciamento de risco dentro de uma equação maior, que é a equação da resiliência,
corporativa, né? Então, existe uma visão clara de que empresas que são resilientes, então, empresas que possuem boas defesas cibernéticas, que possuem controles internos, que possuem, né, estruturas adequadas ali de compliance, etc., elas estão livres para melhor desempenhar, né? E aí vem o gerenciamento de risco estratégico, né, para complementar toda essa equação da resiliência, né, que a gente pode dizer que começa lá no propósito, valores, princípios éticos, passa por controles internos, né? E o gerenciamento de risco estratégico ele vem para amarrar isso, né? Trazendo uma visão, como o Chico Francisco falou, mais integrada dos riscos da organização, né? E mais estratégico. Nesse mundo que é muito mais complexo, a gente não pode continuar lutando com as armas de sempre, né? A gente precisa trazer novas armas, né? Eu acho que uma arma importante é essa da colaboração, que o Francisco e o Hugo falaram, né? Não faz o menor sentido hoje você desenvolver estruturas de risco que não conversam com as estruturas de auditoria interna, né? Então, cada um no seu papel, logicamente, mas esse trabalho precisa ser integrado e ele precisa realmente trabalhar em conjunto, né? A gente precisa trazer essa arma da maior integração, né? Uma outra arma que precisa estar presente é a tecnologia, né? A tecnologia, ela nos permite fazer mais com menos, né? A gente sabe que os custos tecnológicos, eles aumentam numa proporção muito menor do benefício que eles trazem, né? Então, a gente não pode deixar de trazer a tecnologia para o nosso benefício, né? E a tecnologia combinada com o humano, né? A gente acredita que a grande equação, mesmo aqui estando no momento de falar de inteligência artificial, de sofisticação, né, das tecnologias, a gente acredita nessa equação homem, né, humano e tecnologia, né? Então, o fortalecimento das auditorias internas, o fortalecimento das áreas de risco com tecnologia, outras questões como modelagem quantitativa, acho que precisam estar mais presentes também nos modelos de decisão, né? Como já foi falado aí a questão dos dados, né? Mas as modelagens bem aplicadas aos dados, né? Tudo isso são coisas fundamentais, tá? Em que a gente acredita que as organizações líderes realmente estão investindo nessas visões, né? De maior integração, maior uso de tecnologia, e a gente vai começar cada vez mais a falar de uma inteligência artificial em apoio à decisão do ser humano ali, como uma equação boa, né, para a gente tratar riscos e preservar os interesses, né, das organizações. Maravilha. Querem isso? Por favor. Eu queria só reagir aqui a um tema que o Ponzoni falou de modelagem, né, e predição de dados, baseado em dados. Como eu falei, eu tenho 30 anos de Price. Eu lembro que em 93, 94, ou seja, 29, 30 anos atrás, a gente já falava de modelos preditivos. Só que até então, naquela época, primeiro que o programa era um disquete, e muitos de vocês que devem estar aqui não conhecem, mas você não tinha sequer, primeiro, dados disponíveis, né, para fazer uma predição apropriada, e você não tinha nem sequer capacidade de processamento, caso você tivesse os dados, para fazer uma análise preditiva nesse sentido. Hoje, com aquilo que a gente tem de capacidade de processamento, com o volume de dados, mais inteligência artificial, isso vai ser incorporado necessariamente nessas tomadas de decisão. Então, os modelos já estão aí. Hoje, a gente já lida dentro da firma com algumas aplicações que fazem modelagens baseadas em clima, modelagens climáticas. Com a série histórica do passado, com movimentos como o El Niño, como o aquecimento global, whatever. Ele já pondera todas essas variações. Quando você leva isso num contexto de uma empresa, por exemplo, de agribusiness, para simplificar, acho que todas são impactadas, você pode até decidir, eventualmente, se você vai mudar o seu cultivo em função de determinada circunstância.
Isso é gestão de Perfeito. riscos pura, atrelada à tomada de decisões de negócio, né? E totalmente preditiva, né, Francisco? Porque você está trabalhando com Então, dados temporais, não é? Perfeito. obviamente, né, Eduardo, eu acho que o mundo ideal também é a gente mover de um modelo, principalmente falando de auditoria interna, aí, conectando ao nosso tema principal, de um modelo detectivo para um modelo preventivo. Então, a partir do momento que você já vai começar a lidar com dados, determinados comportamentos podem indicar que você tem um risco que pode se materializar e você toma ação e, eventualmente, já implementa um controle automático para mitigar aquilo ali também. Então, a dinâmica vai mudar substancialmente. E como o Pozzoni falou, a componente humana ainda é fundamental. Mas É o ao invés de fazer o protagonista trabalho ainda. braçal, ao invés de fazer o trabalho braçal, ele vai trabalhar no conceito, na implementação do modelo, e a partir dali vai tratar as exceções com um volume menor e obviamente, vai conseguir focar muito mais do que antigamente focava. Perfeito. Sabe, Francisco, Eduardo, existe um desafio, né, nas organizações, que é você, vou falar algo que é até um pouco chavão, mas você conseguir equilibrar autonomia, controle e agilidade, né? Então, quer dizer, o controle ele tem que trabalhar em favor da autonomia e da agilidade, né? E não o contrário, né? Então, agora, para você ter isso, você precisa desenvolver uma cultura de risco, o apetite a risco que o Francisco colocou, e as tecnologias preditivas e de monitoramento, né, que façam que a organização não perca a agilidade, continue promovendo a autonomia, mas ainda esteja ali num espectro de resiliência adequado, né? Perfeito. E avaliando cada vez de forma mais assertiva os riscos, considerando, por exemplo, o emprego dos modelos quantitativos que você mencionou, né, Ponzoni? Perfeito, Eduardo, é isso aí. Bom, então agora eu vou pular para o Hugo e vou perguntar o seguinte para o Hugo. Hugo, na sua visão, na sua perspectiva, quais são as principais ações estruturantes para uma auditoria efetiva e verdadeiramente baseada em risco? Antes até de você começar a explicar isso, queria dizer o seguinte, os nossos espectadores aqui agora passam de 400, só para contar para eles, eu tenho tido recentemente uma experiência de implantação, de conhecimento um pouco do que é a metodologia da PwC, com o trabalho que eu tenho participado com o David, e eu tenho visto que vocês têm uma forma muito, um método PwC de trabalhar com riscos. Então, fala para a gente qual que é essa sua perspectiva, por favor, do ponto de vista das ações estruturantes, por gentileza, sobretudo das auditorias baseadas em risco de forma verdadeira. Obrigado pelo comentário, Eduardo. Primeiro, antes de responder, eu vou trazer alguns dados que conecta com o comentário que você fez. A gente, sobre a forma como a gente trabalha, a gente está muito atento a como o mercado espera, a visão de mercado dos principais executivos e executivas, tanto de negócio quanto da segunda e terceira linha de defesa. A gente faz anualmente duas pesquisas que eu sugiro e recomendo bastante que a audiência aqui acesse nos portais da PwC. Primeiro é a pesquisa global de riscos, segundo é a pesquisa anual de auditoria interna. Então, esses dados orientam de forma significativa a forma como a gente trabalha, Eduardo, que você fez referência. Perfeito. Então, repete, Hugo, quais são os dois trabalhos novamente, para as pessoas poderem ver, ir atrás? O primeiro é a pesquisa global de riscos, a atual está de 2022. Tá. A gente está trabalhando já na atualização dessa mais para o final do ano. E a segunda é a pesquisa global de auditoria interna, que tem um recorte brasileiro, absolutamente. Esse é um que eu vou dar um spoiler aqui, está no forno, aqui com a liderança do Francisco, do André Panuzzo, para a gente soltar aí muito brevemente, nas próximas semanas. Bacana. E ali a gente traz, o propósito é compartilhar com o mercado como eu comentei, essa medição de pulso de percepções diversas. Então, eu trouxe dois dados aqui, Eduardo, para dividir com vocês, que vai ao encontro aí da pergunta que você fez. Primeiro é que
54% dos executivos brasileiros alegam que passaram a tomar melhores decisões de negócio quando consultam profissionais de risco e auditoria interna no processo de tomada de decisão. Perfeito. 54%. A gente está falando de cultura, o Ponzoni trouxe esse elemento para a discussão, então mais da metade dos executivos já incorporam esse modelo no seu processo de tomada de decisão. E o segundo dado que eu trago é que 72% dos executivos brasileiros disseram que vão aumentar os investimentos na sua capacidade de análise de dados e na sua capacidade de promover a automação de processos. Então, esses são dois elementos muito importantes aí para responder a tua pergunta, porque como auditora interna precisa estar preparada para esse movimento que é de negócio. Perfeito. Então, primeira ação que eu diria estruturante, a auditoria interna precisa se posicionar, a gente de certa forma já tocou nesse ponto aqui, precisa ter o seu lugar à mesa na discussão do negócio. A auditoria interna tem uma visão diferente. Lembra? Quando a gente discute, olha, eu queria uma opinião de fora, a auditoria interna pode trazer essa opinião sobre uma determinada discussão que já está num contexto já, por vezes, enviesado. Né? Perfeito. Então, a auditoria interna tem muito valor e é o que eu digo que a auditoria interna tem que ter o seu lugar à mesa para esse processo de discussão, tomada de decisão. Isso passa por cultura, isso passa por upskilling dos profissionais para poder promover essas discussões relevantes. O Francisco e o Ponzoni trouxeram sobre o aspecto de tecnologia. Eu queria descer um degrau nessa discussão. Tecnologia, ela tanto para ser utilizada na execução dos trabalhos quanto na operação da auditoria interna. E aí vocês são especialistas nesse segundo ponto, sobretudo, que é a auditoria interna ser capaz de trazer esse elemento de tecnologia para melhorar a cobertura da tua análise, mudar um pouquinho o espectro de tempo, porque num contexto não muito distante, a gente olhava muito para dados do passado, agora a gente tem que ser capaz de olhar para dados do presente para se antever o que vem para o futuro, e tecnologia para operar de forma mais eficiente. Ou seja, uma plataforma de auditoria interna, uma plataforma de risco que conecte a visão do negócio com a auditoria interna é sempre uma forma mais objetiva e, como o Francisco falou, isso é o que é esperado no nível dos conselhos, dos comitês, que esteja acontecendo. Perfeito. Eu tinha um ponto importante aí, Eduardo, eu acho que o Hugo mencionou, é muito comum, mesmo naquelas empresas serem de capital aberto ou terem algum tipo de acionista mais exigente ou até regulação, que as empresas hoje tenham uma ferramenta que viabilize a avaliação de riscos, que viabilize o monitoramento dos riscos, que viabilize a execução de um teste de controle que é relevante para ele, por exemplo, estar em conformidade com o software. Perfeito. Mas muito manualizada. E que, obviamente, impede que você tenha aquilo que deveria ser executado na frequência que foi estabelecida. Isso você só descobre ou quando, eventualmente, sua auditoria interna pegou, ou quando seu auditor interno pegou. Então, a gente ainda carece muito de automação desses processos todos no entorno eu vou falar de riscos / controles internos, para que todos sejamos mais efetivos e tenhamos o conhecimento dos riscos os quais a gente está tratando, aos quais a gente estamos expostos, e que a gente possa tomar decisões assertivas sobre planos de ação, né? Planos de ação de desenvolvimento de pessoas, de implementação de ferramentas, de avaliação de data analytics, para de fato, tomada de decisões mais robustas. Muitos desconhecem. E quando a gente fala com CEOs, CFOs, eles ficam surpresos com isso. Como não está na agenda deles a operacionalização disso, eles partem da premissa que está funcionando corretamente, quando muitas vezes não está. Exato. E Eduardo, um ponto que também é importante é sobre essa questão das ações práticas.
a gente falou sobre integração das linhas de defesa, especificamente sobre a ótica da auditoria interna, existe uma oportunidade da auditoria interna fazer um papel até de coach do que seria a gestão de riscos, mas no olhar da capacidade e da qualidade de resposta a riscos. A auditoria interna não é o único agente do negócio que gerencia riscos. Por exemplo, a área de segurança da informação gerencia riscos e, por vezes, fornece confiança, assurance, entre aspas, para os riscos de segurança da informação. A auditoria interna precisa estar atenta, eventualmente não ser redundante e trabalhar junto de uma segunda linha de defesa, avaliando a qualidade do assurance provido por outras linhas. Então, essa é uma forma, uma ferramenta que em algumas instâncias a gente chama de mapa de assurance, que a auditoria interna pode contribuir sendo o custodiante dessa visão e, eventualmente, até trabalhar com outras linhas para mostrar para o business e para os agentes de governança aonde está o conforto e a manutenção desses riscos nas diferentes camadas, linhas de defesa. Esse papel da auditoria, ele muda, por exemplo, considerando as linhas de atendimento da PwC. O Francisco falou de full source, co-sourcing. Isso muda? Como é que é esse papel do prestador de serviço, por exemplo, da PwC, quando ele está dentro das companhias e em relação à segunda linha, pessoal? Sobre a segunda linha, a gente tem algumas formas de operar e, na verdade, a gente observa algumas formas de contribuir com os negócios. Então, a gente é comumente procurado pela segunda linha, justamente nesse tema que eu toquei, porque a responsabilidade pela resposta do risco, às vezes, está com essa própria estrutura. Então, a gente... Perfeito. Não é incomum a gente ser consultado pelo DPO de uma organização para buscar, olha, eu tenho responsabilidade pela questão de privacidade aqui no meu negócio, eu preciso de um olhar especializado. Então, esse é um exemplo da segunda linha preocupada, e a auditoria interna entra, não necessariamente reprocessando toda essa análise, mas sim avaliando a qualidade do que é feito pela própria segunda linha de defesa. Então, tem esse elemento de especialização e o elemento de apoio na abordagem eventualmente oferecida por segunda linha de defesa, nesse exemplo, que já é uma espécie de assurance fornecido no nível da organização. E aí tem aquela abordagem mais tradicional, que é a terceira linha, buscando nosso apoio para complementar o skill, expertise, para entregar o espectro de auditoria que eu falei lá no início, conhecido como plano, nesse sentido. E aí, lembrando, né, a área nossa área de Risk Sales, ela é extremamente ampla, justamente para permitir que, muitas vezes, em um determinado projeto, o Ponzoni entre com o time dele, construindo todo um modelo, e um outro time com a independência necessária possa vir a executar os testes em nome da auditoria interna, justamente para que você não tenha conflito daquele que desenhou com aquele que de fato, obviamente a execução é a administração que faz, né? E aquele que vai auditar aquela operação propriamente dita. Então, a forma de trabalhar depende muito da necessidade do cliente. Às vezes é um apoio muito pontual, às vezes é um projeto de abrangência muito grande, você está compartilhando uma experiência com a gente bastante grande e sofisticada, mas a gente tem projetos muito menores para abarcar determinados itens para os quais aquela empresa, por exemplo, não tem conhecimento. Olha, eu não conheço de ESG, eu preciso implementar uma rotina de auditoria interna para temas de ESG, informações que vão para um relatório de sustentabilidade. Tudo isso é muito flexível, é ajustável em função da demanda daquele cliente. E o Ponzoni também tem essa vivência bastante ampla em lidar com isso
em diversas ocasiões, né, ao longo da carreira também. Perfeito, excelente. Então, agora, vou pular para o Ponzoni, já que o Francisco já o mencionou. Ponzoni, na sua visão, dado o contexto de alta dinâmica dos riscos, qual que é o principal desafio das organizações hoje para manterem a capacidade de identificar e gerir os seus riscos de forma realmente efetiva, né, para que haja efetividade nessa atividade? É uma pergunta bastante complexa, né? Num ambiente complexo, né? E eu acho que o maior desafio está realmente em começar certo, né? Começar certo, definindo o método, definindo aquilo que o Francisco falou no início, a governança sobre o processo, né? O papel do conselho, o papel do CEO, né? A orquestração desse processo de mapeamento inicial de riscos, né? Saber exatamente o que a gente está falando, qual é o nosso objetivo. Às vezes, projetos começam, Eduardo, e algumas cabeças entendem que a gente está fazendo um processo top-down para identificar temas mais estratégicos, enquanto que outros, na verdade, estariam demandando um processo bottom-up de mais voltado para a gestão de continuidade de negócios, de aspectos críticos de sustentação de operações, né? As duas coisas são importantes, né? Como eu falei no início, né? Você precisa investir nos processos básicos, né? Para te dar resiliência, e também investir naquilo que é risco estratégico, né? Então, assim, eu acho que ter essa clareza, esse alinhamento de o que a gente precisa priorizar, né? E desenhar essa jornada, e entender que essa jornada não existe bala de prata, né? Que a gente diz, né? Uma organização que esteja começando isso agora tem um caminho a seguir, né? Vai ter que passar por alinhamento, vai ter que passar por questões iniciais de cultura, apetite a risco, mapeamento inicial da sua primeira matriz de risco mais estratégico, né? Esse exercício já é muito de muito ganho para a organização, muito aprendizado, né? Para os gestores, para o conselho, né? Mas isso não pode parar por aí. É preciso entender que é uma jornada, né? Que, na sequência, a gente vai ter que discutir e detalhar os programas de ação. Sobre esses programas de ação, eu vou definir pontos de gestão e monitoramento, né? Então, é preciso começar, né? É preciso começar com clareza de objetivos e alinhamento, né? Que é um tema que, ao longo da jornada, você vai precisar voltar, fazer realinhamentos, né? No meio, tem coisas que são emergentes mesmo, que eu preciso acelerar. Então, para muitos negócios, o risco cibernético é um ponto principal. Para outros, pode ser uma dependência de fornecedores específicos ou de matérias-primas específicas. Para outros, pode ser uma concentração em clientes. Para outros, pode ser uma presença limitada geográfica que traz... né? Então, é preciso começar, é preciso ver o todo, identificar pontos mais emergentes e trabalhar muito as pessoas no processo. As pessoas são importantes, né? A gente já falou aqui de cultura, de alinhamento, e a tecnologia, ela evoluiu bastante, ela hoje está presente de uma forma que não estava há 4, 5 anos atrás, né? As tecnologias hoje que a gente fala, né, de RPA, Robotics Process Analytics, ou de APA, né, Analytics Process Automation, elas estão mais disponíveis, mais baratas, né? Hoje, quando você traz novos entrantes das universidades, eles já vêm com conhecimento sobre essas tecnologias. Então, a gente não pode fechar os olhos, né? É preciso trabalhar e botar energia sabendo onde a gente quer chegar, né? Perfeito, Eduardo, excelente.
um ponto Fica que a lá, gente Francisco. tocou várias vezes e que é bom de reforçar, né? A questão de cultura. E muitas vezes a gente é contratado para fazer trabalhos dessa natureza em função de um executivo específico e que ele entende a importância disso, e se ele sai da organização, ninguém mais trata do tema, e isso se perde. É um baita investimento que é perdido, né? Porque você não tem uma cultura no tona de top, para quem quer que seja, falar, cara, aqui a gente vai tratar risco com seriedade. E eu gosto de dar um exemplo bem simples que eu vivenciei numa mineradora e que o trabalho sequer envolveria o CEO. E aí, como surgiram alguns riscos com relevância muito grande, eu convenci os demais membros da administração para envolvê-lo. E tão simples quanto isso. Tinha um risco fatal de que um caminhão, ao transportar minério, poderia, pela altura do caminhão e a altura de uma ponte rolante, destruir todo o mineroduto. Isso foi um debate acalorado com os engenheiros e tudo mais. E ali o senhor falou, cara, por que a gente está gastando tempo com isso? Aí todo mundo ficou perplexo. Ele falou, põe um calço no pé da base do mineroduto. A solução foi encontrada naquele momento e não deve ter sido gasto R$10 mil por um negócio que teria um impacto catastrófico. Agora, o cara é um engenheiro com experiência no segmento, ele olhou e falou, cara, e a gente gastando energia com isso. Então, é um exemplo simples, real, mas que reflete, muitas vezes, que o cara que tem uma senioridade, que tem uma visão, consegue tomar uma decisão ultra relevante em fração de segundos e resolve um problema que poderia levar à falência da empresa. Perfeito. Falência da empresa, de repente, perda de vidas, né? E outros tipos de danos. A parte criminal, tudo. Um efeito catastrófico. Perfeito, pessoal. Vou fazer só um aviso aqui para as pessoas. O LinkedIn do Ponzoni, do Francisco e do Hugo já foram publicados aqui no chat. Vai ser meu LinkedIn também. Vai ser publicado também um link de um Calendly, onde as pessoas que quiserem conversar conosco, com a Perinity, podemos abrir agendas de 30 minutos. Se vocês quiserem ter contato com o Ponzoni, com o Francisco e com o Hugo também, nessas agendas nós passaremos todos os contatos para que vocês possam chegar até eles. E eu vou aqui, então, para a minha provocação, agora vai ser aqui com o Francisco. Francisco, tudo que nós falamos aqui, né? Como você projeta as funções de auditoria interna nos próximos 10 anos, né? Então, você falou um pouco de trabalhar com dados, com informações preditivas. Para dar essa sua opinião, você vai estar baseado em dados históricos também? Como é que você vai fazer? Conta isso para a gente. Não, eu acho que isso, para a gente, é relativamente natural, porque é o nosso core business, né? A gente tem que evoluir até um pouco adiante das organizações para que a gente possa prestar um serviço de qualidade superior. Mas eu vejo que cada vez mais você vai ter um grupo multidisciplinar, multicompetências, que obviamente você não vai ter o especialista em tudo, mas você vai contar com especialistas em cada uma das dimensões requeridas, seja ela de ESG, seja ela de cyber, seja ela de finanças, né? Para que você consiga entregar um trabalho, de fato, robusto, que enderece os riscos apropriados. Então, o conhecimento do seu negócio, da sua indústria e do contexto mais amplo é fundamental, né? Para que você não traga recomendações absurdas que são genéricas e que não agreguem valor ao negócio. Agora, na minha opinião, e aí é uma opinião pessoal, todos esses profissionais vão ter que conhecer tecnologia, seja para... E aí eu falo de programação ou utilização de ferramentas. Ele pode não ser o maior especialista, mas ele precisa direcionar os times
a produzir algo que eventualmente ele vai usar, que os demais membros da equipe vão utilizar, como que eu implemento mecanismos, como eu falei no início, seja de predição, seja de identificação de transações eventualmente suspeitas, porque aquele trabalho olhando o passado, ele já agregou muito valor. Hoje, na minha opinião, agrega muito pouco. É o famoso pega ladrão, ou seja, já aconteceu o problema, você descobriu, e aí? Como é que eu trabalho de uma maneira proativa? Eu trabalho olhando o ambiente, começando a entender um pouco mais dos controles internos, preventivos e não detectivos, e para isso, ao conhecer disso, você consegue propor recomendações efetivas. Então, a resposta é bem abrangente, mas eu acho que o componente principal é conhecer de tecnologia e assegurar que a sua organização tenha seus data lakes, os seus repositórios de dados, né, preparados para que você possa usar, aplicar ferramentas ali em cada uma das camadas para gerar insights para o seu trabalho. E o que a gente vê é que muitos de nós ainda está anos-luz atrás aí dessa nova dinâmica, né? Isso, para mim, é imprescindível. A partir daí, você consegue usar os profissionais com skills diferentes e montar um programa de trabalho robusto e conseguir atender às necessidades do futuro, né? Excelente, Francisco, excelente. Olha, antes de passar para as considerações finais, tem uma pergunta aqui que a nossa moderação disponibilizou. Na verdade, tem duas. Eu vou ver se dá para a gente tratar delas rapidamente. Então, uma pergunta aqui diz o seguinte, olha, vocês não acham que esse processo segue a passos muito lentos? Há mais de 5 anos, ouvi em um evento de auditoria que essa mudança para o preventivo baseado em sistematizações mudaria o perfil do auditor de apontador de pontos para apontador de soluções. E ainda vejo a mesma auditoria, auditor de sempre. Esse questionamento foi feito pela Ângela Maria Cristina da Cunha. Vocês gostariam de fazer um comentário sobre ela? Eu posso fazer. Eu acho que reflete o que eu acabei de comentar, né? Muitas vezes, eu acho que as organizações não dão a importância que deveriam dar para a auditoria interna e, consequentemente, não investem na formação e na capacitação desses profissionais. Eu entendo também que a tecnologia até então disponível, ou você tinha pouco conhecimento, ou você tinha pouca disponibilidade de ferramentas a um custo acessível, você não tinha os data lakes, você não tinha uma série de situações. Então, o que eu creio é que, primeiro, com essa mudança dessa dinâmica voltada para riscos, as organizações vão dar mais relevância, mas é também papel de cada um dos auditores internos, notadamente aqueles que estão dentro das empresas, começar a procurar capacitação para que eles tragam essas novidades, que muitas vezes vão ser novidades. E aí ele vai conquistar um papel de relevância dentro da organização. É algo que se retroalimenta, na minha opinião. Exato, perfeito, concordo, Francisco. Estão chegando outras aqui, mas eu acho que em função do tempo, eu vou fazer uma rapidinha aqui para que vocês possam comentar. Olha, ela é do Diego Brito, ó. Ele faz a seguinte pergunta: o auditor moderno, eu acho que ele está um pouquinho levando esse questionamento para o lado do Hugo, em função aí da visão do Internal Audit Modernization, que ele diz o seguinte, ó, o auditor moderno precisa conhecer linguagem de programação de forma a utilizar tecnologias que facilitam a análise de dados e permitem uma rapidez no resultado? Ele está perguntando se isso é meio que mandatório. O que vocês acham? Eu acho interessante a pergunta, e eu não diria que é mandatório para toda a auditoria, mas eu acho que é fundamental que a auditoria interna identifique, vis-à-vis o seu contexto de risco, se essa é uma competência necessária para estar presente no time. Eu acho muito pouco provável, dito isso, que tenha alguma função que não precise dessa competência. Entende o meu ponto? Perfeito, então, perfeito. Para não, acho que nem sempre, nem nunca é a melhor resposta, mas eu acho bem pouco provável que isso não seja um skill relevante. Tanto para o auditor interno automatizar as suas rotinas,
quanto para o auditor interno identificar quando há risco ao ponto de eu precisar explorar uma linguagem de programação. Vou dar um exemplo na prática de um negócio. Existem negócios, sobretudo na indústria de tecnologia, que o auditor precisa avaliar se um produto foi concebido com aspectos de segurança no seu desenvolvimento. Perfeito. Então, para explorar isso com a profundidade adequada, você tem sim, eventualmente, que fazer alguma crítica sobre como aquilo foi produzido ou desenvolvido. Então, para responder e dar um paralelo com a realidade, e como usaria isso na prática. Excelente, excelente. Mais alguém queria fazer? Ponzoni? Francisco, mais algum comentário sobre Não, esse ponto? eu concordo bastante com o que o Hugo falou em relação a essa pergunta do Diego. Eu acho, inclusive, que as ferramentas hoje que eu mencionei de RPA, APA, elas cada vez exigem menos, elas são ferramentas, né, que a gente chama de no-code, low-code, né? Você precisa, é claro, ter um conhecimento do pensamento de data analytics, né, o pensamento analítico de como trabalhar dados e processos, mas sem necessariamente conhecer linguagem de programação, né? E eu acho que cada vez mais as nossas profissões vão estar impactadas pela inteligência artificial nesse sentido, né? Que combinado com a experiência humana, eu acho que vão dar uma equação ótima da gente explorar o melhor sem necessariamente ter que ter profundos conhecimentos em linguagem, né? Perfeito, perfeito. Sem que haja necessidade de ser necessariamente um desenvolvedor de sistemas que conheça alguma linguagem de programação, né? Pessoal, Luiz Rossi aqui tem uma pergunta aqui que também foi liberada. Eu vou encaminhar aqui para os nossos colegas. Desculpa não poder fazer aí por uma limitação de tempo, mas eu quero abrir aqui para as considerações finais. E eu vou começar, então, com o Ponzoni. Ponzoni, muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer dividir aí esse painel rapidamente aqui com você. Passa muito rápido, mas obrigado pelas suas respostas, pela sua contribuição. Fica à vontade. Obrigado, Eduardo. O que eu queria dizer aqui é que eu sinto que nunca houve um momento tão empolgante para a nossa profissão, seja ela de gestor de risco, resiliência, auditor interno, né? E que a gente está num momento bacana de abraçar as novas tecnologias, os novos desenvolvimentos e essa nova ressignificação, né, de importância e devido valor, né, dos trabalhos de risco e auditoria, tá? Então, boa tarde a todos. Sucesso. Muito obrigado. Vamos lá, Francisco. Agora quero te chamar de Chico. Vamos lá, Chico, por gentileza. Um abraço. Obrigado, Eduardo. Reforço aí o agradecimento da oportunidade de estar com vocês, não só aqui, mas na parceria que a gente vem celebrando aí em alguns projetos que vão ser muito bem sucedidos, vai agregar muito valor para os nossos clientes, né? O que o Ponzoni falou, eu compartilho plenamente. A gente está há 30 anos, eu e ele um pouquinho mais fazendo isso, um pouco menos, mas, de fato, a gente ouve falar de auditoria de sistemas, a gente executou muito trabalho de auditoria de sistemas de uma forma relativamente arcaica no passado, né? E era bem sucedido, mas era algo, como eu falei, tudo retrospectivo. Eu reforço, eu acho que o conhecimento de técnicas de programação, e não que você se torne um programador, mas que você conheça a lógica de programação, é uma habilidade imprescindível que hoje é facilmente adquirida até em treinamentos online dessas universidades online que existem aí, né? E o conhecimento desses conceitos vão permitir que você construa, de fato, uma visão de auditoria interna, de gestão de riscos, muito mais avançada. E eu incentivo todo mundo a procurar essa dinâmica. Eu lembro que na época da pandemia eu falei, cara, preciso arrumar algo além do trabalho para fazer. E eu já tinha uma experiência em programação, eu sou da época do Basic, né? Ninguém aqui deve conhecer, mas é do tempo do Onça, como diz meu pai. Mas não vou nem falar nada de que época que eu sou, viu, Francisco? Essa lógica de programação me ajudou muito a executar os meus trabalhos quando eu estava usando ferramentas até que hoje não se compara às que tem hoje, mas quando você pega um Alteryx da vida, tudo aquilo que está inserido ali é low code, mas os conceitos que você tem ali, seja de programação, seja de estatística, eu acho que é também outra matéria fundamental, eu
não me furtaria de investir um tempo nisso. Eu acho que vai ser um baita de um diferencial para todos os profissionais, nossos colegas aí. Excelente dica, é isso aí. Francisco, muito obrigado. E aí, vou terminar com o Hugo, quero agradecer. O Hugo tem me apoiado mais nessa parceria, tenho tido mais contato com ele também, através das ações com o David. E, por gentileza, Hugo, fica à vontade. Muito obrigado, Eduardo. Obrigado a Perinit pelo convite. Eu me sinto honrado de estar dividindo esse painel com o Francisco, com o Ponzoni, que tem a experiência que vocês sabem que tem. Agradeço as perguntas, a audiência, é um número expressivo de pessoas interessadas no tema. Como o Ponzoni falou, isso me empolga muito. Comentários. A prática de auditoria interna ela está passando por uma reflexão promovida pelo órgão que normatiza a prática. Eu recomendo a todos e todas que se engajem, né? Isso vai ter oportunidade, essa nova estrutura de normatização, se queremos chamar dessa forma, vai provocar que façamos reflexão sobre a qualidade dos nossos trabalhos. Eu reforço, a nossa pesquisa anual de auditoria interna vai trazer reflexões nessa direção sobre o que podemos fazer diferente, pegar percepções do negócio para melhorar a nossa prática. A gente vai, aí deixa eu fazer uma outro spoiler aqui, a gente vai ter a capacidade de prover dados a partir dessa pesquisa para que vocês, profissionais de risco e auditoria interna, façam benchmarks, Olha que interessante. autoanálises. Então, a gente está bem empolgado com esse tipo de produção, porque a gente acredita muito no valor da função e nosso objetivo aqui é contribuir para que isso seja cada vez um tema de maior relevância nas discussões aí de conselho, comitês e assim por diante. Obrigado mais uma vez. Excelente, Hugo. Então, só mais uma vez reforçando aqui, pessoal, através do link do Calendly, que está aqui no chat do webinar, ele vai ter ali a possibilidade de vocês marcarem agendas de meia hora com a Perinit, conhecer sobre o produto, conhecer mais sobre a parceria PwC Perinit, poder ter acesso aí direto com as pessoas que estiveram aqui nesse painel, querem bater um papo aí com o Luiz Ponzoni, com o Francisco Macedo, com o Hugo Espíndola, nós da Perinit, através também desse Calendly, vamos fazer a ponte para vocês, e a gente quer agradecer aí, tivemos em média 400 pessoas aqui online ao longo desse evento, agradecemos mais uma vez, avisando a todos vocês que nós teremos mais um painel, eu estarei presente também às 17 horas, com outros colegas, parceiros de mercado também, para falar a respeito de indicadores, né, dos KPIs, para risco, para auditoria, mas sobretudo para riscos e controles internos. Logo mais, às 17 horas, se você não está inscrito, inscreva-se. E mais uma vez, PwC, amigos, forte abraço para todos. Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.